Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aleatório. E hoje nós trazemos uma proposta um pouquinho diferente para o canal, que chamamos de Papo Aleatório. Nesse quadro pretendemos trazer assuntos diferentes para bater um papo, mostrar algumas curiosidades e aprender com vocês, assim como tirar algumas dúvidas. Talvez daqui a algum tempo esse papo vire uma live, para podermos conversar ao vivo. Mas por enquanto, vamos deixar os assuntos alguns dias antes lá no Instagram, que o link está aqui na descrição, e escolher algumas perguntas para responder no próximo vídeo. Então, chega de enrolação e vamos começar! O nosso papo de hoje é sobre um assunto que me fascina muito, ao mesmo tempo que dá medo em muita gente. O que acontece com nós, ou melhor, com o nosso corpo, depois da morte? Mas afinal, o que é morte? Medicamente falando, a morte é a parada total e irreversível das atividades encefálicas. Tempos atrás, a parada cardiorrespiratória era o critério de julgamento para a morte. Mas com o avanço da ciência, foi observado que o coração às vezes só continua batendo por ter suas próprias fontes de energia bioelétrica, e não necessariamente porque a pessoa continua viva. Voltando ao momento da morte, nele são vistos vários momentos que comprovam o óbito de um indivíduo, como uma parada cardiorrespiratória irreversível, perda de consciência e cessação de todas as atividades características da vida, como perda do tônus muscular e da sensibilidade cutânea e ocular, e o relaxamento dos esfíncteres, o que explica relatos um tanto inquietantes de fatos ocorridos em necrópsias ou mesmo em velórios, como mortos que soltam gases e outras secreções. Após a morte, acontecem três fenômenos que são bem conhecidos, e dão início ao processo de decomposição: algor mortis, rigor mortis e livor mortis. Por mais que essas fases não aconteçam separadamente, com o que vem a seguir, é mais fácil separarmos para um entendimento melhor. Portanto, vamos passar para a fase de decomposição propriamente dita, enquanto vemos o que esses termos significam. A fase dita fresca, e fresca aqui não é algo como um queijo fresco, algo que você gostaria de cheirar, é mais como peixe fresco mesmo. Acontece entre a morte e a fase de intumescência, ou de inchaço do cadáver. Nessa fase acontecem os fenômenos já citados de algor, rigor e livor mortis, além da autólise. O algor é o resfriamento do corpo, e uma ferramenta eficaz para determinar a hora da morte, pois o corpo perde cerca de 1 grau Celsius por hora até chegar à temperatura ambiente. O rigor mortis, como o próprio nome já diz, é uma rigidez dos músculos, causada por uma mudança bioquímica, que impossibilita a movimentação e a manipulação do corpo. Ele começa poucas horas após a morte, normalmente na cabeça e no pescoço. Vai descendo e termina entre 10 e 48 horas após a morte, uns 2 dias. Às vezes, o rigor mortis ocasiona espasmos e mudança de posição do cadáver, o que pode assustar um pouquinho o olho destreinado. Por último, temos o livor mortis, que é a palidez cadavérica, causada porque o sangue, que já não circula mais, cede à gravidade e se acumulam nas partes do corpo que estão de encontro ao chão, deixando essas partes arroxeadas. Como os livores se fixam, as posições do corpo na hora da morte podem ser determinadas, bem como se o corpo foi mexido de alguma forma, pois os cadáveres que foram manipulados apresentam dupla marcação. A autólise nada mais é que a autodigestão das células e dos tecidos por enzimas nas próprias células. Essas enzimas, durante a vida, elas ficam controladas e quando você morre, elas fazem a festa. Elas liberam as bactérias que estão presentes no local, que se alimentam do próprio tecido ou da célula, além de vazar o líquido presente, e elas também se alimentam desse líquido. Esse processo começa no intestino, pela maior quantidade de bactérias presentes ali, e pode ser identificado por uma mancha verde nos locais que está acontecendo. Isso pode dizer muito sobre a animação da torcida do Palmeiras, né? Depois dessa fase, vem a fase de intumescência, ou a fase de inchaço, que é a primeira de duas fases da putrefação. Nessa fase, as bactérias que se alimentam de tudo que vem pela frente vão liberando gases que vão se acumulando pelo corpo e fazem ele inchar, já que os esfíncteres não funcionam mais para liberá-los, embora, sim, eles possam ser soltos eventualmente. Okay, airbait is a fart. Com esse acúmulo de gases, ocorre o desprendimento das camadas de pele, mais especificamente entre a epiderme e a derme. Esse desprendimento, aliado ao cheiro dos corpos, atrai mosquinhas, que colocam ovos para que eles possam crescer e se desenvolver em um ambiente amoroso, quentinho e onde não falte comida. No caso é aquela gordurinha que você sempre quis perder e nunca perdeu.
Normalmente, as moscas colocam os ovos em pontos de entrada do corpo, como o ouvido e os olhos, pois as pequenas, que lembram um grão de arroz, não conseguem penetrar a pele. As maiores, já do tamanho de um grão de arroz cozido, no entanto, vão entrando despacito e comendo o que podem. As últimas fases, a colicoativa e a desqueletização, se mesclam e consistem na liquefação gradual dos tecidos moles e na liberação do esqueleto, que começa nos órgãos e vai passando para todo o resto. Essa fase depende do clima, do local onde o corpo se encontra e também da fauna cadavérica, besouros, formigas, moscas, etc., que podem adiantar ou demorar mais o processo, que começa a partir da 3ª semana e pode decorrer por muito tempo. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei e deixe aqui nos comentários o que você achou desse formato de vídeo. Aproveita e deixe também sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima e cuidado com os coatis!